Bom, galera, então, inspirado pelos vídeos do Tite, vou fazer esse vídeo que é um relato de gameplay, só que não do gameplay em si, mas de como eu fiz o relato. Né? Então, como é que foi? Um aluno faltou agora, né? Um aluno não pôde fazer aula, e eu tinha 1 hora para preencher. E assim, eu falei, cara, vou fazer uma aventura de 1 hora, que pra mim é uma aventura longa, né? Geralmente eu jogo bem menos que isso por sessão. E aí eu peguei esses dois, né? Eu peguei o Dominus Fantasia Medieval e o Dominus Exploradores de Dungeon, porque eu queria fazer assim, uma aventura medieval padrão, que começasse com uma exploração mais de mundo assim, e aí eu usava esse, e depois terminava numa dungeon, que as minhas aventuras padrões são essas, né? Os heróis eles estão indo até alguma dungeon, é sempre isso. Como sistema, eu não usei o Dominus. Eu usei o Dominus como oráculo, mas como sistema de regras eu usei o Stick Note Quest, que eu realmente gosto muito desse jogo, né? Das regras originais e dos poucos acréscimos que eu fiz, né? Então foi isso. E aí eu montei os meus personagens, que são 4, então era o guerreiro Muanir. Ele tem número de personagem 3, causa 2 de dano e 8 pontos de vida. A maga Alicia, 5 o número de personagem, dano 4 e 5 pontos de vida. A Dea, a ladra. E a Mara, a clériga. E aqui as posses, né? O Muanir ele tem uma arma especial, que era uma espada de gelo, de dano mais 1, ou seja, em vez de 2, ele causava 2 mais 1 de dano. Deixa eu só ver se eu consigo. Isso. A maga com 2 poções restauradoras. A Dea, a ladra, que tinha uma corda, uma lanterna, mais o disfarce. E a Mara, clériga, que não tinha nada. Então eu rolei nas tabelas do Dominus Fantasia Medieval. Eu rolei aqui, né? Então algo aconteceu, caiu 6. Pessoas falam sobre um tesouro. Você precisa, caiu 3, encontrar. Senão, seu reino terá fome e miséria. Então, pessoas falam sobre um tesouro perdido. Você precisa encontrar, senão seu reino terá fome e miséria. E aí eu criei, veio um brainstorm rapidinho e foi isso que saiu, ó. Chegou o tempo de uma antiga maldição se cumprir. O tesouro de Anur-Sun tem o poder de banir o mal. Esse tesouro está em uma fortaleza antiga, em ruínas, nas montanhas distantes, há 3 dias de jornada. Para decidir quantos dias de jornada, eu joguei um D6 e naquela hora caiu 3. Então, eu fui anotando. Dia 1, né? Eu determinei a ordem de marcha. Aí eu fiz uma pergunta se era uma estrada larga. Era uma estrada larga, então os 4 estavam andando lado a lado. O local, na tabela aqui do Dominus, de local caiu pântano. Só que eu rolei na qualidade do pântano e caiu que era bom. Então, me veio na cabeça o pântano das rosas. O que seria isso, né? É um pântano que, ao contrário dos pântanos tradicionais, esse tem águas claras e cheiro de rosas. E aí no meio do trajeto tinha uma trilha por entre esse pântano inusitado e tinha uma mulher ferida no meio do caminho. E aí o Muanir se adianta e chega próximo à mulher, e é uma velha com os olhos vazados, os olhos negros, e começa a falar em uma voz trevosa o futuro do guerreiro, como se fosse uma profecia. E ela diz: um inimigo puxará moedas de ouro antigas, e isso será o seu fim. E ela então desaparece. E aí o guerreiro volta, ele conversa com o pessoal lá, e a clériga, a Mara, ela faz um teste de personagem para ver se ela tem algum conhecimento sobre isso. Ela passa, e aí ela revela o que ela sabe, né? Eu consulto a tabela aqui de ideias. Eu consultei o banco de ideias. Eu rolei uma vez para cada coluna do banco de ideias, e o resultado foi esse, ó. As trilhas do Pântano das Rosas são estranhas. Histórias de uma mulher de olhos vazados com o dom da profecia são contadas. Beleza. E aí, chegou a noite. Então, quando eu viajo com os meus personagens, uma coisa é o dia, outra coisa é a noite. Então, à noite,
chegam a um vale. Como é que eu sei que chegam ao vale? Eu rolei no lugar aqui, ó. Tinha começado com uma estrada tal, e aí chegaram num vale. Lá eles saem procurando algum lugar que eles possam passar a noite e, fazendo perguntas pro oráculo, deu que eles acharam uma cabana com luzes dentro da cabana. A Mara se aproxima e chama. Ela faz um teste de carisma de personagem, mas ela não passa, então ninguém aparece. Ela insiste, mas mesmo assim ninguém sai, e aí as luzes da cabana se apagam. Eles não querem insistir, talvez sejam moradores que estejam assustados, então eles tentam achar uma clareira. A ordem de marcha nesse momento era o guerreiro, depois a maga, depois a ladra e por último a clériga. Nenhum deles passa no teste, então eles não encontram uma clareira. Então eles sentam-se ao pé de uma árvore cheia de raízes, está escuro, raios e trovões distantes, parece que vai chover. E eu perguntei para o oráculo, algo acontece? E nesse momento o Monir ficou de guarda, só ele estava acordado. E sim, acontece. Aí eu rolei se era um personagem ou um evento, caiu um personagem, eu rolei aqui, caiu um que era um mensageiro. Eu fiz uma pergunta ao oráculo, se era um mensageiro da cabana, e deu que sim. E era um halfling chamado Alban. E aí eu fiz uma tabela, que mensagem que ele veio trazer, o que ele veio trazer? E eu fiz uma tabelinha aqui, ó, de 1 a 2 seria um convite para entrar na cabana. De 3 a 4 seria comida. E de 5 a 6 seria um conselho. Caiu 4, comida. Então ele veio trazer comida. E aí, fazendo um roleplay lá, utilizando as tabelas e os oráculos, o Alban diz que ele mora lá com a mulher dele e os filhos, e a mulher dele ficou com medo de que os filhos se assustem, por isso que ela não... que ela apagou a luz e não abriu a porta. Então ele diz que ele não vai poder abrigar os personagens, mas que ele ficou com peso na consciência, ele seguiu com a sua sutileza halfling e viu que eram pessoas bem intencionadas, então ele voltou para a cabana, pegou comida e está levando para eles. E nisso ele volta para a cabana. Aí amanhece dia 2, ainda é o vale. Eu perguntei se continuava o mesmo terreno, caiu que sim. O vale se estende por muitos quilômetros, mas uma estrada passa pelo meio. Então eles estão pela estrada, o templo está nublado, escuro, tudo isso perguntando pro oráculo ou seguindo a lógica, tá? E aí eu rolo para ver o que acontece e cai que é um personagem, eu rolo e dá outro mensageiro. Eu perguntei pro oráculo se esse mensageiro era o Alban novamente, o halfling, mas não era. Então o que me veio foi que foi um elfo todo vestido de branco vindo na direção contrária. Ele adverte os heróis a desistirem, pois o mestre deles sabe das intenções. O mestre dele é o Senhor da Fortaleza e não permitirá que os heróis saiam uma vez que lá entrarem. E aí eu pergunto se esse mensageiro élfico do mal, ele iria impedir os heróis de continuarem ou se ele ia simplesmente pegar o caminho de volta. E caiu que ele ia pegar o caminho de volta, então um cavalo branco surge, vindo de algum lugar, ele monta no cavalo e volta pelo caminho. Os personagens ficam lá, meio assustados, mas enfim. Chega a noite e eles se aproximam das montanhas. Eles tentam achar uma caverna, mas não tem, então eles acampam aos pés da montanha. O clima continua fechado e não há luar. Eles acendem uma fogueira. Eu pergunto se acontece alguma coisa. Sim. Eu rolo na tabela, deu que é um personagem, eu rolo novamente, deu que foi um homem, aparece. Eu perguntei se era um caçador, não era um caçador. Então me veio que era um mago meio exótico, com uns adereços de ouro e tudo mais. E aí eu fiz uma tabelinha para ver o que o mago ia fazer, mental, se ele atacava, se ele falava, deu que ele ia falar. E eu rolei aqui na tabela de ideias, e deu 6, um objeto misterioso. E aí o cara perguntou, o mago, vocês estão procurando algo nesta montanha? Algum objeto misterioso? E aí os personagens falam que não, que eles estão indo para a fortaleza.
e que não fazem ideia de nenhum objeto misterioso. Aí eu fiz uma tabela. 1 a 2 o mago ia embora, 3 a 5 ele ia ficar e 6 ele ia atacar. Caiu 2, ele simplesmente vira e vai embora, dizendo que não tem interesse então em continuar ali. Aí foi a primeira parte do gameplay. Vamos lá. Será que foi mesmo? Foi. E aí chega o dia 3. O terceiro dia. Caiu lá que era um vilarejo. Eles atravessam um vilarejo, está chovendo, está escuro, é um vilarejo simples, bonito. Tudo isso foi através das tabelas do Dominus. As pessoas observam pelas janelas, curiosas. E aí eu rolo para ver se acontece alguma coisa, dá que sim, e cai o 6, que é um guerreiro. Um guerreiro os aborda, E aí eu fiz uma tabelinha para ver qual seria a reação do guerreiro. 1 a 2 seria amigável, 3 a 4 seria neutra, 5 a 6 agressiva. E caiu 3, foi neutra. E ele se apresenta como protetor da vila. E o nome dele é... Eu cheguei a perguntar o nome dele. É o Sir Galahad. Ele se apresenta como Sir Galahad, o protetor da vila, e ele pergunta, de uma forma bem polida e neutra, se ele pode ajudar de alguma forma. E aí os personagens contam para ele sobre a busca deles, e ele fala: a fortaleza tem sido uma maldição para a vila, criaturas sinistras saíam de lá pela noite, e por isso que ele ficou ali, para proteger a vila. Parece que ele é um cara perigoso. E aí os personagens perguntam: que tipo de criaturas, E aí eu fiz essa tabelinha. 1 a 2 seriam mortos-vivos. 3 a 4 orcs. 5 a 6 criaturas desconhecidas. Caiu que são orcs. Orcs saem de lá. Os personagens perguntam se é fácil entrar dentro da fortaleza. Eu rolo na tabela, diz que sim, a entrada está sempre aberta. Os personagens perguntam quem é esse mestre misterioso que habita a fortaleza, que o elfo falou para eles. Eu faço um teste de inteligência, de conhecimento pro guerreiro, e ele não passa, então ele diz que ninguém sabe. E aí os personagens perguntam se eles podem pernoitar na vila, seria mais segurança. Mas o cara diz que infelizmente a presença dos heróis pode ser vista como uma afronta. Então não seria indicado, porque talvez esse mestre da fortaleza enviasse mais monstros para a vila por saber que os heróis estão lá. E aí o Sir Galahad deseja aos heróis boa sorte, e os heróis continuam até atingir uma floresta que fica aos pés da montanha onde fica a fortaleza, e eles vão pernoitar lá. Novamente eles não conseguem achar uma lareira nem nada para se abrigarem, e eles ficam no meio das árvores. Só que dessa vez nada acontece. E aí eles chegam até a fortaleza. E aí eu mudo, eu deixo de usar o Dominus Fantasia Medieval e eu vou entrar no Dominus Exploradores de Dungeon, que é quase que uma continuação, Só que aqui é todo voltado para exploração, sala por sala. Então essa parte aqui, você decide se é uma escadaria, sala, grande sala, corredor, sala, o que tem, quais eventos acontecem, tudo voltado para exploração. Então isso daqui, na verdade é um grande dungeon crawl, facílimo de ser usado, com muitas possibilidades. Ele é feito tendo o Pocket Dragon em vista. Então todas as características são do Pocket Dragon, mas eu estou adaptando para o Sticky Note Quest, que foi o que eu usei e construí os personagens. Então na primeira sala, caiu que era uma sala tenebrosa, grande, cheia de coisas e mobílias quebradas, espalhadas pelo chão. Aconteceu um evento e dizia que tinha coisas pelo chão. Eu rolei na tabela de coisas e deu que era um pergaminho. A minha maga, que é a Alicia, ela fez um teste de inteligência para ver se ela conseguia identificar o conteúdo desses pergaminhos, o teor, mas ela não passou. Então ela não identificou, era uma língua estranha. Vão em direção à segunda sala, uma sala maior ainda, parecida com uma sala real. Há uma cadeira imponente no centro.
E aí eu rolo para ver o que ia acontecer. Caiu que é um evento, caiu um desmoronamento. O desmoronamento ele provoca a morte. Só que, logicamente, os personagens ainda teriam direito a um saving throw, né? E aí o que aconteceu? O guerreiro é engolido pelas ruínas desmoronando. A clériga também morre e apenas consegue passar com muito aperto a maga e a ladra. Então, nesse momento, infelizmente, os heróis eles deixam de serem 4 e passam a ser só 2, a maga e a ladra. E elas percebem que estão numa terceira sala, que é uma sala extremamente similar à primeira, e com coisas espalhadas pelo chão. Eu pergunto que coisa é essa, deu um frasco. E aí eu fiz essa tabela. Ia rolar 1 a 2 seria uma poção de cura, e era uma vantagem também, né? 3 a 4 uma poção de invisibilidade, 5 a 6 uma poção de agilidade. A maga faz um teste de inteligência, ela passa, então ela identifica. Aí eu jogo, caiu que era uma poção de agilidade, né? Que até o fim da aventura ela ia conseguir fazer 2 ataques seguidos sempre. E ela já toma a maga. Entram na quarta sala. A quarta sala é uma sala escura e tinha uma armadilha de urso no meio dela. E a maga é atingida e ela perde 3 pontos de vida. Só que aí ela toma uma poção e recupera 2, então ela está com 3 pontos de vida. Entram na quinta sala, que na verdade se mostrou um corredor largo, em que elas conseguem andar uma do lado da outra. Muito escuro, cheio de sons estranhos. E na distância, nesse corredor, é um corredor longo, elas veem 2 fantasmas, 2 espectros em direção a ela. E aí eu fiz aqui um esqueminha para indicar o combate, né? E a minha maga ela é ferida, mas no final consegue vencer o fantasma, e a ladra também. Lembrando que eu rolei dentro das regras do Stick Note Quest para ver quantos seriam e caiu 2, por isso que foi 2. Né? E aí a maga toma a segunda poção dela, porque ela foi ferida. Ela continua com 3 pontos de vida, mas ela não tem mais poção. E elas entram na sala, logo depois do corredor, e nessa sala, que não tem saída, estava os baús com esse tesouro perdido que elas forem buscar, mas no centro do baú havia um Lorde Esqueleto, um guerreiro esqueleto extremamente imponente, né? Que é muito poderoso. Ele tem número de personagem 2. No Stick Note Quest, gente, quanto menor o número de personagem, mais poderoso ele é. Porque tudo que ele vai fazer, ele tem que tirar um número igual ou maior que o número de personagem dele, né? Então ele é muito poderoso. Ele só erra um ataque, por exemplo, se ele tirar 1. E dano 5, cada ataque dele causa 5 de dano e ele tem 12 pontos de vida. E olha só, e aí a maga e a ladra vão ter que lutar com ele. Quase conseguiram, ele chegou a ficar com 2 pontos de vida, mas infelizmente esse Lorde Esqueleto era muito poderoso e ele acabou matando tanto a maga quanto a ladra. E foi assim, meus personagens não conseguiram pegar esse tesouro perdido que conseguiria impedir essa maldição de se abater sobre a vila. E, infelizmente, na noite desse dia, o Lorde Esqueleto venceu os heróis e a maldição vai se abater sobre a vila. Então, provavelmente, eu vou fazer uma continuação dessa história com outros heróis, chegando em uma vila amaldiçoada. É isso, gente. Foi bem divertido. Gostei muito dessa aventura, de verdade.